Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas à apresentação deste trabalho intitulado Extensão em Tempos de Pandemia, Relato de Experiência do PET-CER-UNB sobre a realização de um minicurso remoto, produzido pelo PET de Serviço Social da Universidade de Brasília para o 8º ECOPET. Como apresentadores deste trabalho, temos eu, Caroline dos Santos Bezerra, integrante bolsista do PET-CER-UNB, que estarei apresentando a vocês a introdução e as considerações finais. Também temos o meu amigo Rodrigo Laroque, também integrante bolsista do PET-CER-UNB, que irá apresentar a parte de metodologia e os resultados e as discussões. A pandemia da Covid-19, iniciada em março de 2020, impactou em diversas áreas da sociedade. Entre elas, uma que se viu bastante afetada foi a área da educação, que precisou reformular as suas estruturas, principalmente com a expansão do ensino à distância. Diante desse cenário remoto que foi colocado ao ensino, as universidades têm enfrentado dificuldades para a garantia do tripé básico da educação superior, que é ensino, pesquisa e extensão. Neste trabalho, damos foco no eixo de extensão, considerando que o PET possui um compromisso histórico com a extensão universitária, que visa levar os conhecimentos produzidos para fora dos muros da universidade. É com base nisso que produzimos esse trabalho com o objetivo de relatar a experiência do PET de serviço social na realização de um minicurso remoto como estratégia do nosso grupo para continuar praticando a extensão, mesmo diante desse contexto desafiador. Assim, nós do PET de Serviço Social da UNB realizamos uma parceria com a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, a ENESO, para realizar um minicurso como ação de extensão. O minicurso Seguridade Social no Brasil, Historicidade, Importância e Desafios na Conjuntura Atual foi realizado nos dias 26 de abril, 3 e 10 de maio, e a escolha da temática partiu da necessidade da construção de diálogos com a sociedade acerca da defesa e luta por direitos. O minicurso foi dividido segundo os eixos da Seguridade Social. Então, nesses 3 dias, nós trabalhamos a previdência, a saúde e a assistência com uma mesa composta por professores, especialistas e profissionais em cada área. O minicurso teve a emissão de um certificado de 12 horas, que foi expedido pelo Decanato de Extensão da UNB, e tivemos um público ativo total de 82 participantes. A seguir, serão apresentadas pelo meu amigo Rodrigo as percepções da realização desse minicurso pelos integrantes do PET-C. Bom, então aqui a gente está falando de uma pesquisa descritiva, do tipo relato de experiência, com enfoque na percepção das petianas envolvidas na realização do minicurso. Para isso, foi aplicado um formulário via Google Forms com 12 questões às 14 participantes do grupo, onde as 7 primeiras questões foram fechadas e as outras 5 foram abertas. Por meio desse formulário, a gente conseguiu medir o grau de envolvimento no planejamento e execução da atividade, o nível de satisfação em relação ao formato do evento, a relevância do tema trabalhado e algumas sugestões de melhorias. Ou seja, esse formulário possibilitou uma avaliação qualitativa da atividade por meio de um instrumento de coleta de dados de fontes primárias. Nós tivemos 14 respostas, ou seja, 100% de retorno. Em relação à primeira pergunta, do grau de envolvimento na organização, nós tivemos 7 respostas que assinalaram como alto ou médio, o que foi considerado satisfatório, tendo em vista que 5 das pessoas que preencheram esse formulário ainda não estavam no PET no período de planejamento e execução da atividade. Sobre o nível de satisfação geral do evento, nós tivemos 13 respostas que assinalaram como ótimo e uma resposta que assinalou como regular. Em relação à presença no minicurso, 9 pessoas participaram ativamente, ou seja, dos 3 dias de evento, e 5 pessoas participaram parcialmente. Sobre as experiências prévias em um minicurso virtual, nós tivemos 9 pessoas que participaram como ouvinte, uma pessoa participou como ouvinte e colaborador, e 4 pessoas não tiveram nenhuma experiência prévia com o minicurso virtual. Sobre a carga horária de 3 horas por dia, nós tivemos 5 respostas que assinalaram como boa, 4 respostas que assinalaram como ótima, 4 respostas que assinalaram como regular e uma resposta que assinalou como ruim. Sobre a divisão do curso em 3 encontros, nós tivemos 8 respostas como boa, 5 ótimo e 1 regular. A emissão de certificado pelo Decanato de Extensão foi 100% avaliada como importante para o incentivo na participação do evento. Então, com os dados dessas 7 primeiras questões, a gente já consegue afirmar que o minicurso foi bem avaliado pela maioria do grupo.
Quando a gente parte para as questões abertas, a gente tem a primeira em relação à relevância da temática, Seguridade Social. Todas as respostas reconheceram a importância dessa temática, o que sugere que o PET está bem antenado com a conjuntura de desmonte das políticas públicas que vem acontecendo nos últimos anos. Foi mencionado também que a socialização desse conhecimento é uma ferramenta de fortalecimento e defesa da Seguridade Social brasileira, uma vez que o conhecimento crítico acerca desses desmontes e das próprias políticas públicas é uma forma de mobilizar e articular a sociedade em defesa da proteção social. Quando questionado sobre os pontos positivos do evento, 7 respostas mencionaram os palestrantes, o que sugere uma relação de confiança e satisfação no conteúdo ministrado. Vale lembrar que dos 6 convidados, 5 são mestres e doutores em áreas de serviço social. Bom, 6 pessoas mencionaram o tema central como um ponto positivo, e aí vale lembrar também que o projeto pedagógico do curso de serviço social na UNB conta com 3 disciplinas obrigatórias sobre seguridade social, ou seja, o minicurso serviu como uma revisão aprofundada do conteúdo curricular. Foi também mencionado como um ponto positivo a interação dialógica entre professores, profissionais e alunos internos e externos à UNB, característica da própria extensão universitária, o formato do curso em 3 segundas-feiras e a emissão de certificado. Bom, quando questionado sobre os desafios e dificuldades, algumas respostas giraram em torno das dificuldades inerentes ao acesso remoto, como a inacessibilidade a tecnologias, instabilidade de conexão, dificuldade de concentração no conteúdo no formato à distância. Foi mencionado também como dificuldade algumas questões técnicas, como a própria divulgação do evento, a plataforma de exibição, uma vez que a gente não utilizou o canal do YouTube do PET, a lista de presença virtual e a emissão de certificados. Foi também mencionada a inexperiência do grupo, porque como a gente viu, apenas uma pessoa das 14 pessoas do PET tiveram uma participação prévia em um minicurso como colaborador. Foi também mencionado como uma dificuldade a divisão desigual de tarefas, o que acabou gerando uma sobrecarga em algumas pessoas do grupo. Sobre a acessibilidade do minicurso, algumas respostas mencionaram que as tecnologias de informação e a própria conexão à internet são facilmente inacessíveis por pessoas de baixa renda. Foi também mencionada a ausência de recursos para a inclusão de pessoas com deficiência visual ou auditiva. No entanto, 5 respostas afirmaram que o minicurso foi acessível para todos, pois há a possibilidade de ativar a função de legenda no YouTube após a apresentação. Quando a gente vai para sugestões de melhorias, a gente tem aí que aparece a própria divisão de tarefas futuras como uma forma de tornar mais proveitosa a organização do evento e evitar a sobrecarga de trabalho em poucas pessoas. Foi também mencionado a diminuição dos dias e carga horária, a ampliação do evento para que haja um maior alcance ao público interno e externo da UNB, e foi também mencionado a possibilidade de aplicação de um questionário de satisfação aos participantes, ou seja, aos ouvintes, no término do evento, com a finalidade de obter um feedback e elevar a qualidade dos eventos futuros. Por fim, foi apresentada a sugestão de tornar o evento mais acessível ao público com deficiência auditiva. Com base no que foi exposto, nós do PET de Serviço Social da Universidade de Brasília observamos que estamos dentro de um contexto bastante desafiador para as ações de extensão universitária, visto que o remoto ele implica que nós tenhamos acesso aos recursos digitais e tecnológicos para acesso, algo que dentro do Brasil, país com extrema desigualdade social, não se faz possível a todos. Evidenciamos a necessidade de adaptação dos grupos PET a esse cenário para a formulação de novas ações de extensão universitária, afinal, o PET não pode parar. Reforçamos ainda a importância desse eixo de extensão ao ensino superior, para a socialização de conhecimentos com a nossa comunidade e sociedade. E salientamos que o minicurso alcançou os objetivos propostos e foi um sucesso. Se você ficou interessado no nosso minicurso, ele está disponível as 3 aulas no canal do SEAD no YouTube.
E também peço para que nos acompanhe no Instagram para ficar por dentro das nossas atividades, @PetSeroUNB, e em caso de dúvida ou se precisar fazer um contato conosco, o nosso e-mail está à disposição, petserunb@gmail.com. Nós agradecemos a oportunidade de realizar essa apresentação. Obrigada!